Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa sessão, onde a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a coccidiose. É uma doença ainda pouco conhecida na pecuária de corte, e nós temos o prazer de receber um dos maiores especialistas em coccidiose bovina no Brasil, que é o professor Welber, né, lá da Universidade Federal de Goiás. Então, professor, seja bem-vindo aí. Estamos ansiosos para ver o que você tem para nos falar sobre esse tema tão importante. Uma boa apresentação e no final a gente vai conversando junto mais um pouco. Olá, Matheus, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite da Elanco, por poder estar aqui, podendo dividir um pouco aquilo que a gente sabe e aprender muito mais do que qualquer coisa, tá? Hoje aqui a gente está para falar um pouquinho sobre o melhor momento para prevenir a coccidiose de bezerros a campo. Coccidiose que é o termo do nome da doença, popularmente conhecida ou ocasionada, digamos assim, por um protozoário pertencente ao gênero Emeria. A gente sabe que atualmente existem de 8 a 12 espécies de Emeria que acometem bovinos no Brasil, sendo as duas mais principais ou mais prevalentes, Emeria bovis e Emeria zurni, tá? E, consequentemente, as mais patogênicas. Uma coisa interessante é que a gente tem observado algumas peculiaridades e mudanças do perfil epidemiológico dessas duas espécies, é o que? A gente tem feito alguns estados no estado de Goiás e também um de dinâmica da infecção no estado de São Paulo. E a gente pôde observar que Emeria zurni é uma espécie mais prevalente em animais de 1 até 2 meses de idade, enquanto que depois dos 2 meses de idade, a Emeria bovis é a quem mais prevalece. E o interessante desse achado que a gente tem observado é que os surtos de hemeriose clínica que a gente tem observado no campo, ela está acontecendo em animais de 1 até 2 meses de idade e realmente correlacionado à presença dessa espécie aí, Emeria zurni. Eméria é cosmopolita, está dispersa em todo o território nacional e basicamente todo o ciclo de vida de Eméria ela se desenvolve nas células do intestino do animal, principalmente intestino delgado e parte do intestino grosso. E quais seriam então, na verdade, o modo de transmissão de hemeriose? Ou seja, basicamente a gente chama que é a via clássica fecal oral. Nós temos o oocisto esporulado e o único método de infecção de hemeriose é através da ingestão desse oocisto esporulado através da água ou alimentos, tá? Aí vocês podem verificar nas imagens abaixo aqui a questão de utensílios como mamadeira e o teto da vaca e fazer a pergunta, poxa, utensílio ou teto da vaca apresenta-se como fator de risco para o bezerro se infectar por eméria? É claro que esses utensílios eles podem ser responsáveis por um bezerro estar se infectando. Entretanto, eles não são responsáveis por estar gerando um grau de infecção elevado nos animais para consequentemente desencadear uma doença clínica neles. Então, o que a gente frisa e tem em mente é o seguinte, que o utensílio não é um fator de risco importante para haver surtos clínicos de hemeriose de um modo geral, diferentemente que a gente observa para outros protozoários, como o próprio Cryptosporídeo, tá? Quais seriam então a importância ou sinais clínicos, digamos assim, e a patogenia de hemeriose? Ou seja, basicamente, eu sempre costumo dizer que o protozoário não tem importância do que ele se alimenta, e sim por onde ele passa e os danos que ele acaba desencadeando. Então, isso está diretamente relacionado ao ciclo de vida. E durante o ciclo de vida de hemeriose, o que a gente tem? A gente tem basicamente lesão no epitélio intestinal. Então, todos os aspectos patológicos desencadeados por hemeriose vai estar relacionado ao quê? A lesão no epitélio intestinal. Nós temos essas primeiras síndromes, digamos assim, ou consequências da lesão do epitélio intestinal, que seria a diarreia e a desidratação. O que acontece no ciclo de vida de hemeriose, aqui representado em méria dentro das velocidades do intestino? Independente da forma evolutiva que entra dentro da célula intestinal, quando ela sai, o que acontece? Rompe esse epitélio intestinal. Consequentemente, qual é uma das principais funções desse epitélio intestinal quando a gente diz principalmente ou relaciona ao intestino delgado? É a absorção de alimentos. Então, consequentemente, a gente tem a área de absorção de alimentos comprometida, o que acaba desencadeando um acúmulo desse alimento na luz intestinal, e o alimento lá na luz intestinal, sem ser absorvido, ele é fermentado. Isso acaba gerando o que a gente fala um quadro de osmolaridade fluida, ou seja, ocorre a passagem de água ou de líquido para a luz intestinal, desencadeando a diarreia, tá? Que a gente visualiza no campo, na prática, desencadeada por hemeriose. E qual que é uma consequência, se não a mais grave da diarreia? É a
é a perda de eletrólitos, tá? Então, ou seja, é a desidratação. Na maior parte dos casos, a mortalidade, quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é oriunda de hemeriose, ela vem da desidratação em função da perda desses eletrólitos junto com essa diarreia. Uma outra consequência aqui, antes disso, falar, só mostrar aqui umas imagens de microscopia eletrônica de um tecido epitelial de intestino de bezerro infectado por Eiméria direita e um tecido epitelial isento de infecção por Eiméria. A gente consegue observar essas diferenças, o quanto que o da direita está comprometido no sentido de absorção desses alimentos. Uma outra consequência da lesão do epitélio intestinal seria a hemorragia ou anemia. Quando que isso acontece? Basicamente, isso acontece quando várias células do intestino delgado estão infectadas, digamos assim, ou parasitadas continuamente, tá? Ou seja, em células vizinhas. E automaticamente, quando a Eiméria vai se desprender ou vai sair dessa célula intestinal, acaba rompendo e parte desses fragmentos da mucosa podem ser liberados juntamente com as fezes, e a gente vê essas liberação de fragmento de mucosa, ou até mesmo, claro, pequenos capilares são rompidos ali, o que acaba fluindo o sangue e fazendo com que esse sangue chegue ao meio ambiente juntamente com as fezes. Ele pode chegar com a coloração de sangue vivo ou a coloração de sangue escuro, que seria ele sofreu o processo de coagulação antes de ser eliminado e dar, nesse caso, que a gente chama da diarreia negra. Que a gente pode visualizar, nesse caso aqui, uma diarreia aqui sanguinolenta, tá? E aqui, até no canto aqui, um pedaço de mucosa que se desprendeu aqui, tá? Essa aqui é uma imagem, esse animal que eu acabei de mostrar, ele veio a óbito em função da infecção por Eiméria, e nesse caso aqui ele é Eiméria exurne. Olha o epitélio intestinal dele, o quanto que está basicamente lesionado só pela simples coloração. O próximo slide aqui é um vídeo onde vocês podem visualizar o que? O conteúdo que acaba saindo de dentro dessa alça intestinal e até mesmo alguns momentos o que é a presença que a gente tem de mucosas do intestino aí que foi desprendida. A última, digamos assim, que pode acontecer em consequência da hemeriose, e não necessariamente está relacionado à lesão do epitélio intestinal, isso aqui eu só queria abrir esse parênteses, são sinais neurológicos, tá? O sinal neurológico, todo mundo às vezes quando ouve isso pensa que é pela presença do protozoário no cérebro do animal. Não, não tem nada a ver. Na verdade, a presença de sinal neurológico ela é relatada em função principalmente de Eiméria exurne e está relacionada ao grau de desidratação. Então, os sinais neurológicos podem vir em função da desidratação, principalmente quando a gente tem baixas de sódio ou magnésio na corrente sanguínea, o animal pode apresentar sinais neurológicos, como vocês vão poder visualizar no próximo slide. Uma outra causa como consequência de hemeriose seria a anorexia, ou seja, o animal ele deixa de se alimentar quando ele está infectado por Eiméria. Eiméria e alguns outros agentes também. A causa do porquê isso acontece não está muito bem esclarecida, mas existem esses 5, digamos assim, essas 5 teorias ou hipóteses do porquê o animal poderia deixar de se alimentar enquanto ele está infectado por Eiméria. Primeiro é por conta da desidratação. Segundo, pelo aumento do fluxo da motilidade do intestino. Um terceiro poderia ser pela inflamação dos, digamos assim, dos plexos nervosos, que poderia estar interferindo a comunicação com o cérebro. A própria dor, que poderia estar evitando a ingestão de alimento, ou o aumento desses 2 níveis de hormônio na corrente sanguínea, que é a colicistoquinina e somatostatina. Quem libera isso aqui são as células jovens do intestino delgado que estão sendo repostas pelo organismo do animal. Ela ainda não tem capacidade, quando o organismo do animal está repondo esse epitélio, ela não tem capacidade ainda de absorver alimento, mas ela produz esses hormônios aí, e isso pode lançar um feedback negativo e o animal deixa de se alimentar. Pois bem, diante do que a gente apresentou, vocês podem perguntar assim, então quanto que a gente deve suspeitar de hemeriose no rebanho? Quando eu vejo diarreia,
Infelizmente não. Claro que quando tem diarreia, poxa, facilita muito. Mas na verdade eu não devo esperar só a diarreia para poder pegar e correlacionar aquilo à hemeriose. Porque na verdade os casos de hemeriose clínica que a gente tem a diarreia, ela perfaz aproximadamente 5% dos casos de hemeriose que acontecem, digamos assim, no Brasil. Os outros 95% dos casos de hemeriose ocorrem sobre sua forma subclínica, ou seja, aquela que o animal está infectado, só que ele não demonstra sinais clínicos que está sendo acometido. Entretanto, as perdas produtivas estão acontecendo. Basicamente, então, a gente pode dizer que em hemeriose, a gente tem uma somatória de diminuição na área de absorção de alimentos mais anorexia, o que acabaria desencadeando principalmente o quê em hemeriose? O retardo no crescimento dos animais, tá? Esse, eu sempre costumo dizer que é, entre aspas, o principal sinal clínico, fecha aspas, desencadeado assim por hemeriose. É um exemplo aqui, esse slide de um estudo que a gente fez em bezerros de leite, na esquerda aqui um bezerro desde o nascimento que estava infectado por heméria e um outro aqui bezerro que foi isento por hemeriose em função dos tratamentos. Então, ou seja, mesma idade com tamanhos não pareios, né? Ou seja, o retardo no crescimento desse animal aqui, que pode ser visualizado a olho nu nesse caso. Outra coisa muito importante que a gente trouxe aqui para conversar com vocês é para falar alguns fatores básicos que podem alterar a incidência ou a patogenicidade de hemeriose em bovinos. E quando a gente pensa nesses fatores epidemiológicos, a primeira pergunta que tem que vir é o quê? Qual é a fonte de água da propriedade para os animais? Isso aqui é extremamente importante. O que eu estou querendo dizer? A fonte de água é aquela proveniente de poço artesiana ou aquela fonte não artesiana, como rios, cacimbas, represas. A gente fez alguns estudos e está muito claro para a gente, e a gente tem resultado estatístico que respalda isso, que a água não artesiana é um dos principais fatores de risco para haver a elevada incidência e prevalência de hemeriose em um rebanho. A que ponto, vocês podem perguntar? Ao ponto seguinte, por exemplo, em fazendas que a gente tem água de fonte artesiana, a prevalência de hemeriose ela é em torno de menos de 7%, com esse range de infecção aí que a gente encontra, ou seja, até 20 mil oocitos por gramas de fezes. Por outro lado, quando a gente vê os dados das fazendas que a gente tem água de fonte não artesiana, a prevalência já vai de 26% até 75% quase de animal infectado por hemeriose e um range de infecção de até 71 mil oocitos por gramas de fezes aí. Quando a gente fala em água, é interessante assim só destacar por curiosidade diferentes regiões que nem o sudeste e do centro-oeste. No sudeste, a gente tem um relevo muito mais montanhoso, como a gente pode ver aqui em Minas Gerais e São Paulo. Quanto mais marrom, mais alto e mais montanhoso. Então, é exatamente por ter muito mais montanha na região sudeste, que a gente tem, no caso, nascentes de águas, e parte dessas águas, dessas nascentes, percorrem as propriedades rurais. E isso aqui é muito comum. Você vai no sudeste e fala assim, essa fazenda aqui ela tem fonte de água natural, tá? Isso é bem quisto, bem visto, digamos assim. E isso é um fator de risco para a hemeriose. Por outro lado, quando a gente está no centro-oeste, o que acontece? A gente tem um relevo muito menos montanhoso, a gente não chega nem a ver aquela coloração amarronzada. Mas, entretanto, o que acontece aqui? O que os produtores fazem para tentar sanar a questão, digamos assim, da presença de água nos pastos? Tem a formação muito mais de cacimbas, que é o acúmulo das águas das chuvas, que podem auxiliar o quê? Os animais a beberem água durante a época da seca. E isso aqui é um fator de risco para a hemeriose também, que são todas águas não artesianas. Aí você pode falar, poxa, Welber, mas me fala uma situação em que tenha hemeriose e mesmo assim tem a fonte de água artesiana. A gente tem? Tem. Quando a gente aumenta a taxa de lotação animal. Exemplo típico, quando a gente tem casos de recria, principalmente em gado de corte, que fazem pastejo rotacionado, e a gente verifica nos estudos que quando a gente tem acima de 5 ou 8 unidades de animal por hectare, a gente tem, mesmo independente se a água é artesiana ou não, a gente pode ter uma elevada prevalência de hemeriose nos animais. Um outro fator que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que também isso altera muito a patogenicidade ou incidência de hemeriose, que é a idade dos bovinos, tá? Nós temos dados de dinâmica da eliminação de oocitos aí feitos em duas regiões. Uma no estado de São Paulo, a gente observa que, de modo geral, o que acontece? A heméria, ela vai diminuindo conforme o animal vai ficando mais velho, tá? O grau de infecção, digamos assim.
Isso esse estudo em São Paulo e esse outro estudo aqui também em Goiás. Então, conforme vai ficando mais velho, o grau de infecção vai diminuindo. Em resumo, que a gente consegue observar o seguinte, que até os 15 meses de idade, mais ou menos, a hemeriose a gente encontra de maneira não muito difícil, dependendo dos fatores de risco em animais. Entretanto, o que acontece? Os surtos clínicos por hemeriose está se concentrando em animais entre 35 e 60 dias de vida. Tá? Esse aqui que está acontecendo os grandes índices de mortalidade. Aqui, eu só vou mostrar alguns exemplos para vocês, uma propriedade, sempre esses casos foram, digamos assim, relatados por acaso. A gente está na propriedade e um produtor fala assim, poxa, tem um lote ali que tem animal com diarreia, tem diarreia com sangue, diarreia sem sangue, enfim. Aí a gente chegou primeiro nessa fazenda, por acaso, e aí a gente foi visitar o lote. Chegou lá os animais dessa categoria, chega lá tinha diarreia de tudo quanto é jeito, cor de fezes, como essas aqui, essas outras aqui, alguns animais apresentando já a presença de sangue, tá? Como esse aqui, e outros até com sangue vivo mesmo escorrendo. Aqui pedaço de mucosa, e aqui a diarreia até negra. Quando a gente fez o exame de fezes, todas essas áreas arredondadas são ocistos. No caso, dá para a gente afirmar aqui, no caso, que é o cisto de Emeria zurni, tá ok? E uma coisa muito interessante que a gente observa, olha aqui o olho desse animal. Então, o olho fundo, e é o que desencadeia principalmente mortalidade por hemeriose. Hemeriose, em casos de surtos clínicos, mata muito, se não for intervido com alguma medicação apropriada, tá? E como eu disse anteriormente, e voltei a frisar aqui, a mortalidade em 90% dos casos ou mais vai ocorrer pela desidratação. Esse aqui é só um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, também uma cidade vizinha, São João, que cheguei lá por acaso, mesmo histórico, os animais da categoria, tá tendo diarreia, chega lá, diarreia com coloração de fezes, um pouco mais avermelhada aqui, outro aqui, enfim, como vocês podem ver, aqui também com já a presença de sangue perto das fezes, colhendo sangue, puro sangue, quando chegou no laboratório fizemos o diagnóstico por cisto de Emeria zurni também. Enfim, a gente poderia ficar aqui mostrando a gente tem no mínimo uns 15 relatos de surtos, mas sempre com o mesmo histórico. A questão que sempre indagava a gente, por que surto nessa idade? A água já estava muito clara para a gente que era um fator de risco, mas o porquê de 35 a 60 dias? O período pré-patente de Emeria é menor, de 10 a 15 dias, então por que 35 dias? A gente fez um estudo interessante em associação com outros professores nesses estados brasileiros aqui, em leite. E a gente observou vários agentes causadores de diarreia e junto hemeriose. A gente conseguiu determinar pelo gráfico, as barras são as doenças e aqui a linha as principais causas de diarreia. A gente conseguiu observar que, pela estatística, hemeriose dava mais em animais com 37 dias de vida. Mas por quê? Quem deu a luz para a gente isso foi um peão de fazenda. A gente estava lá na fazenda e a gente sempre observava os bezerros e via que eles bebiam água. Aí até que eu perguntei para ele, o nome dele é Renato. Renato, os bezerros bebem água? Ele falou assim, bebe, Weber, mas eles aumentam a quantidade de água significativa depois de 20 a 25 dias de vida. Aí aquilo deu start para a gente. Pedi para um aluno meu achar um artigo que tivesse a ingestão diária de água e ele achou. E batia exatamente com o que o Renato falou para a gente. Eles aumentam o volume de ingestão de água entre 20 e 25 dias de vida. E aí a gente contrapôs esses dois gráficos. Então, ingere mais água aqui, consequentemente ingere mais oocistos. Depois de mais ou menos 15 dias, que é o período pré-patente de Emeria zurni, estouram os surtos clínicos. E aí justifica o porquê essa idade que a gente tem casos clínicos de hemeriose. Ainda esse outro trabalho aqui que ajudou a gente a entender isso aqui é a viabilidade de oocistos em água. Estão simulando uma cacimba. A gente vê que o cisto de Emeria, por lado, sobrevive até 12 meses em água. Obviamente que a quantidade vai diminuindo. Mas uma coisa muito interessante, no início, que está em cor de abóbora Emeria zurni e verde Emeria bovis. Até 6 meses que aqueles ocistos estão naquela água, prevalecia o cisto de Emeria bovis. E depois de 6 meses, o ocisto que prevaleceu foi de Emeria zurni. Ou seja, em médio e longo prazo, na água, o ocisto mais resistente é o ocisto de Emeria zurni. Tá? Aqui rapidinho, quando que deve iniciar o tratamento e por que em alguns casos fazer o tratamento de suporte? Deve se tratar o quanto antes, essa é a verdade. Eu uso muito esse exemplo aqui, desse pesquisador que avaliou o momento de tratamento do bezerro em função do ganho de peso de 35 dias. O primeiro grupo ganhou 12 quilos e tratou no primeiro dia de infecção.
O segundo grupo, em 35 dias, ganhou 10 quilos e tratou quando tinha sintomatologia clínica, e o terceiro grupo ganhou 8 quilos e tratou só quando estava eliminando o cisto. Ou seja, quando que se trata? O quanto antes, porque os danos são menores no epitélio intestinal, consequentemente o animal consegue desempenhar o papel genético produtivo dele melhor. Alguns casos de tratamento de suporte pelo seguinte, porque toda medicação que atua contra a eiméria, ela mata a eiméria, mas não repõe o epitélio intestinal. Então, dependendo do grau de desidratação do animal, você pode tratar ele especificamente contra a eiméria e mesmo assim, ele acabar continuando tendo diarreia depois de uns 5 dias. E se ele estiver extremamente desidratado, ele pode vir a óbito em função do processo da diarreia, desencadeado, obviamente, pela eiméria. Agora aqui eu passo a palavra para o Matheus, que ele vai falar um pouquinho para vocês numa parte aqui. Bom, gente, então como vocês puderam ver, vocês viram aí que realmente a coccidiose é uma doença extremamente séria, né, que causa vários impactos na nossa pecuária. Eu vou contar um pouquinho agora para vocês como que a gente começou a fazer um trabalho em relação a essa doença, né? O que a gente fez ao longo desses anos. Então, a gente já tem o nosso portfólio, o Bicox, desde 2001, mas nessa época ele era um produto indicado apenas para suínos, para leitões. E esse é um mercado que já usa muito essa molécula, que é o toltrazunil, para prevenção da coccidiose. Em 2012, nós lançamos a apresentação para uso indicada para ruminantes. Na verdade, é o mesmo produto, porém, uma embalagem maior, né, que facilitava o uso aí para bezerros. Isso foi feita, essa decisão, com base num estudo do professor Facuri, publicado em 2008, mostrando mais ou menos o que o professor Welber mostrou aqui também, que praticamente todas as propriedades do Brasil elas têm condições de ter e ela pode estar presente, essa doença, em torno de 66% dos animais. Mas se falava muito pouco sobre coccidiose em bovinos do Brasil nessa época, e a gente puxou essa frente, né, de começar a falar. Mas, no primeiro momento, a gente optou em focar mais em animais de leite. E por que isso? Como o professor mostrou, a coccidiose, o tratamento para ela, quando eu vou fazer a prevenção, né, um tratamento preventivo, o momento que eu vou fazer essa aplicação ele é muito importante. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, eu devo fazer ele em torno mais ou menos de 2 semanas antes de iniciar esses sinais clínicos, antes do momento esperado do início das diarreias. E em bezerros de leite, isso é fácil, porque eu consigo mexer com o animal ali em volta de 10, 15, até 20 dias de idade. Eu mexo todo dia, eu manejo, né? Mas e no gado de corte? Isso já é um desafio muito grande. Então, nós focamos nesse caso aqui no gado de leite. A nossa equipe fez muitas coletas mesmo de fezes a campo, né, para diagnosticar. Por ano, em média, a gente coletava mais de 1.000 amostras, e aqui vocês veem um dos anos, né, um relatório, mostrando a prevalência dessas eimérias aí que o professor comentou, que são as patogênicas. Mas no gado de corte, a gente começou a ver que existia também essa demanda. Então, essas são algumas fotos, né, aqui de uma fazenda em Goiás, onde a gente vê alguns animais jovens e com um quadro bem intenso aqui de diarreia por coccidiose, né, foi feito o diagnóstico aqui nesse caso. Aqui a nossa equipe, né, o Júlio da nossa equipe no Mato Grosso do Sul, o Jocelei lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente começou a ver que por vários lugares do Brasil, no gado de corte, começou a ter essa demanda. Mas a nossa grande dificuldade era quando que eu vou conseguir fazer o tratamento com Bicox preventivo nesses animais. Porque o único momento numa fazenda de corte que o peão, né, que a equipe maneja o bezerro, é na hora do nascimento, como vocês podem ver aqui. Então, ele pega lá para fazer a cura do umbigo, né, fazer um produto para proteger a bicheira de umbigo, colocar o brinco, a identificação. Então, esse seria o único momento que a gente poderia usar o Bicox para fazer a prevenção da coccidiose nessas fazendas. E aí, eu vou passar um vídeo aqui para vocês de um case bem bacana, né? Acho que muita gente conhece a Agropecuária Bom Futuro, é uma das maiores fazendas aí do Brasil, tem um número bem grande de animais, e eles nos procuraram justamente com esse problema. Estavam com animais com diarreia, detectamos que era coccidiose, porém a gente não tinha exatamente como mexer. E aí a gente falou, vamos fazer um teste aqui, fazendo ali logo após o nascimento, né, durante esse manejo do umbigo, para a gente ver como que vai ser os resultados. E aí eu deixo com vocês esse vídeo agora do Ramon, que é um veterinário da fazenda, onde ele fala um pouquinho de como que foi o resultado que eles tiveram com o uso do Bicox. A gente teve esse surto de coccidiose em torno de 2 anos atrás, e desde então a gente vem utilizando com sucesso o Bicox de forma preventiva e não tivemos mais problemas. E os animais, quando estão com saúde, eles desenvolvem bem, eles vão se recriar mais rápido, eles vão engordar mais rápido. A gente conseguiu um melhor desempenho dos bezerros, ganhando mais peso por dia,
e obtendo um peso final de desmama mais elevado, conseguindo desmamar melhor esses bezerros e levando eles para a recria mais cedo. A Bom Futuro ela tem um compromisso com a produtividade do rebanho dela, então a gente tenta acelerar esse ciclo, a gente tenta fazer com que esse animal chegue ao final dele o mais rápido possível. Então, encurtando esse tempo de produção, diminuindo nossos custos e melhorando assim os nossos números para que a empresa continue no setor de forma próspera, né? Bom, então como vocês puderam ver, a gente teve um sucesso numa ação a campo. E aí a gente buscou uma equipe, né, em parceria com a Gera Embrio, que é uma consultoria do Paraná, para a gente poder fazer um estudo um pouco mais controlado a campo para entender isso daí. Então a gente fez esse trabalho lá no Paraná, né, uma fazenda aí que a gente selecionou 300 bezerros, filhos todos do mesmo touro, para a gente diminuir essa variabilidade, todos nascidos numa época muito parecida, ali no intervalo de 2 meses, e aí a gente aplicou 12 ml por bezerro de Bicox via oral, logo ali no dia da cura de umbigo, como vocês podem ver nessa imagem, né? E depois a gente pesou esses animais em 4 momentos, com a última pesagem sendo na desmama do ano seguinte. E aí, esse trabalho a gente já publicou em 2 congressos, né? Tanto no Mundial de Goiatria no Japão, quanto no Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, e nós encontramos 2 resultados muito importantes. O primeiro, que vocês podem ver nessa tabela, foi a redução dos casos de diarreia. Então, tanto diarreia sanguinolenta, que está aqui na primeira linha, quanto outras diarreias, a gente teve uma redução. E vocês podem perguntar, mas Matheus, Bicox previne outras diarreias também? Não é esse o caso, ele é específico para a coccidiose. Mas eu prevenindo a coccidiose, eu mantenho o intestino do animal mais saudável. Então, diminui a incidência de outras diarreias que são secundárias, algumas vezes, à coccidiose. Mas o outro resultado que nos interessava bastante era ver o impacto no ganho de peso. E como vocês podem ver nesse estudo, né, a gente teve uma média de 5,5 kg de peso a mais na desmama desses animais que foram tratados com Bicox logo ali após o nascimento, dessa maneira prevenindo a coccidiose. E aí, com base nisso, né, a gente falou, vamos fazer um estudo então mais controlado agora, nível científico mesmo, para a gente entender, será que eu posso usar o Bicox no nascimento? Por quantos dias ele vai proteger os meus animais? E aí, para isso, a gente buscou mais uma vez a equipe do professor Welber, para ele poder apresentar para nós aí esse estudo que eles fizeram recentemente lá na universidade. Professor? Bom, exatamente como o Matheus falou, na verdade esse estudo foi idealizado pelo Chandra, o Gilberto, o Matheus e nós 4 chegamos a um delineamento para conseguir tentar conduzir um estudo para responder esse estudo que foi uma demanda de campo, né, em função do problema que a hemeriose veio apresentando. E especificamente nós utilizamos bezerras holandesas entre 15 e 20 dias de idade e a gente subdividiu elas em 7 grupos. Basicamente, a única diferença que foi a gente tratou cada grupo em momentos diferentes, digamos assim, considerando o dia 0 como o dia do desafio, né, para a hemeriose, e aí com isso a gente conseguiu avaliar a eficácia profilática, ou seja, em quantos dias, qual era a eficácia do toltrazuril no caso aqui que a gente utilizou. Esse aqui é um breve resumo só para vocês entenderem a dinâmica de como é o estudo. Então, o estudo começou no D-46, a gente selecionou animais que eram isentos, obviamente, de himéria, então nunca haviam sido infectados. A gente pesou no dia seguinte os animais e alocou eles em 7 grupos. Aí, consequentemente, a gente começou tratamentos em grupos diferentes. No menos 42, o grupo 1 e o 7, que era o controle. E aí, no menos 35, um outro grupo. Menos 28, outro. E a mesma coisa assim no menos 21, menos 14 e menos 7. Cada um recebendo tratamento aqui no caso do toltrazuril. Nesse caso, sem os animais ter hemeriose. Consequentemente, o que a gente fez? No dia 0, infectou esses animais com aproximadamente 100 mil oocitos esporulados de heméria. E aí depois a gente avaliou a eficácia dos produtos, a eficácia profilática, fazendo contagens de oocitos aí por gramas de fezes, tá ok? A título de curiosidade, o inóculo, né, o que a gente infectou os animais, eles tinham mais Eimerias urni, porque a gente queria também retratar a realidade do campo desses surtos que vem acontecendo em função principalmente por Eimerias urni. Então, por isso que a gente gerou um inóculo com essas espécies aí, com essa espécie sendo a mais prevalente. E de seguida, obviamente, de Eimeria bovis. Esse aqui é o gráfico das contagens de oocitos por grama de fezes nos diferentes grupos, onde o azul é o controle. Mas, basicamente, resumindo, o que dá para a gente entender aqui é esse próximo slide,
onde nós temos aqui os valores de eficácia profilática, ou seja, a eficácia profilática em 7 dias, 14, 21, 28, 35 e 42. O que a gente pode observar? Que até 14 dias, a eficácia do Toltrazuril, ela é acima de 95%, entre 95% e até 100%. A eficácia de 21 a 20, profilática de 21 a 28 dias, ela gira em torno de 80% a 84%. E a eficácia profilática de 35 a 42 dias do Toltrazuril, ela gira em torno de 50% até 64%, quase 65%. Ou seja, por esse estudo ficou muito claro do porquê na prática, porque assim, apesar é uma demanda que vem do campo, só que ela já vinha acontecendo voluntariamente pelos produtores e estava segurando casos clínicos. E aí, por esse estudo, de fato, ficou tecnicamente demonstrado o porquê que realmente, fazendo esse tratamento no primeiro dia de nascimento, a gente consegue segurar surtos clínicos. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, lembra quando eu falei na apresentação que ele aumenta a ingestão de água entre 20 e 25 dias de vida? Então, ou seja, durante esse período aqui, que o animal está ingerindo mais água e, consequentemente, o cisto, o Toltrazuril está gerando em torno de proteção de 84%, 82%. Isso aqui está sendo suficiente até então, até o presente momento, para que o animal ele se infecte primeiro, mas ele não gere nenhum tipo de dano clínico ou surto clínico, tá? Seria como se o Toltrazuril, nesse caso aqui, ele tivesse propiciando baixas cargas de infecção primária e, consequentemente, conseguisse estar segurando aí os casos de surtos clínicos, tratando os animais aí ao nascimento, tá ok? Isso aqui, agora, eu só queria apresentar para vocês alguns esquemas de tratamento que nós tivemos com o Toltrazuril também. A gente avaliou vários momentos no nascimento e depois de 4 ou 5 meses em função desse pico aqui que nós observamos. O que a gente vê? Em fazendas onde tem surto clínico, não tem o que pensar, tem que tratar. Primeiro porque senão vai ter mortalidade com a presença de surto clínico, tá? E, consequentemente, o retorno financeiro digamos assim, é muito rápido. Qual é o ganho de peso em 30 dias em fazendas onde tem surto clínico? É em torno de 3,5 kg aí, tá? Aí nós fizemos, lembrando que essa fazenda é a de surto clínico, além de segurar a mortalidade. Quando você faz o tratamento, você aumenta as chances muito de não ter a mortalidade. Óbvio que vai depender do grau de desidratação que o animal se encontra no momento do tratamento, como eu já disse anteriormente. Um outro estudo nós avaliamos aqui tratando os animais em torno de 4 ou 5 meses de idade e avaliou até a desmama. Nesse caso, a gente não observou diferença no ganho de peso desses animais, tá? Desde o início do estudo até o desmame. A gente fez um outro estudo em que a gente fez, muito semelhante da maneira como o Matheus apresentou aí, que foi feito lá pelo pessoal da Geraembro. A gente tratou no nascimento aqui e acompanhou até o desmame. O que a gente fez? A gente conseguiu separar por sexo e as fêmeas a gente não encontrou diferença nenhuma no ganho de peso deles até o desmame. Por outro lado, nos machos, realmente a gente conseguiu encontrar diferença no ganho de peso. Os machos que foram tratados com Toltrazuril no nascimento, eles desmamaram 5,6 quilos a mais. Aí vocês podem perguntar para mim, tipo, poxa, Elber, isso aí é inerente à hemeriose? Não, seria muita prepotência da minha parte falar que isso é apenas hemeriose. Eu acho que o Matheus foi muito feliz quando ele citou o exemplo de comorbidades ou co-infecções. A gente tem visto isso em trabalhos científicos. Naquele trabalho, mesmo trabalho que nós vimos que a água é um fator de risco para a hemeriose, a gente conseguiu observar que os bezerros que têm a himéria, eles têm 18 vezes mais chance de ter verme também. Ou seja, então, quando eu trato para a heméria, automaticamente eu acabo diminuindo uma co-infecção como a verminose. E a verminose já tem N estudos aí que ela acaba propiciando retardo no crescimento desses animais. Então, é muito claro isso para mim, assim, a cada dia que passa, que às vezes a gente fica estudando algo específico e apenas aquilo, enxergando só aquele mundo, mas existem essas co-infecções que a gente tem que também estar sabendo ter o bom senso de saber ponderar quando que elas podem estar somando. E muito provavelmente, nesses casos, ela pode estar somando, ajudando ao fato desses bezerros estarem desmamando mais pesado aí, que pode estar auxiliando esses casos aí. Agora que eu vou passar novamente a palavra para o Matheus, para ele poder dar sequência e falar um pouquinho sobre o Toltrazuril aí. Bom, gente, então, né, só para a gente concluir aqui meus últimos 3 slides, eu queria falar um pouquinho sobre o retorno econômico desse protocolo com o BICOX, né? Então, professor, por favor, você pode passar o próximo slide?
Como vocês podem ver, e acho que todo mundo que está aqui sabe, né, o preço do bezerro ele tem se valorizado muito ao longo dos últimos meses e últimos anos. Né? Então, esse slide aqui eu peguei essa semana no índice CPEA e mostra aí que o bezerro realmente está numa valorização muito grande. A expectativa é que para os próximos anos ele ainda continue por pelo menos mais 2 ou 3 anos nesse ritmo aí de valorização e de preços altos. Né? Pode passar mais um slide. E aqui a gente, então, pode ver, né? Se a gente pensar em um bezerro de 40 quilos, né, um peso médio aí de nascimento, uma dose de Bicox a gente vai usar 12 ml, né, que são 3 ml para cada 10 quilos de peso vivo. Num custo médio em torno mais ou menos de R$10,80, de R$10,50 a R$11, aí varia um pouquinho dependendo do lugar onde você estiver. Então, se a gente pegar um bezerro que hoje está valendo em torno de R$12 o quilo, e aqui eu estou sendo bem conservador, né? A gente já está ouvindo falar de 13, R$13,50, até R$16 já ouvi falar de preço de quilo de bezerro. Vezes 5,5 kg, que foi o que a gente tem visto aí nesse estudo, e o professor mostrou ali também nos machos ali daquele estudo, são R$66 a mais por bezerro, enquanto o produto teve um custo de R$10,80. Ou seja, a gente tem um lucro, nesse caso, nessa operação, de R$55. Isso nos dá um retorno sobre o investimento de 5,5 vezes, ou seja, para cada R$1 que eu investi no Bicox, nesses estudos, eu recebi 5,5 vezes a mais, R$5,50 a mais. Então, como a gente falou no começo da apresentação, é uma ferramenta que está disponível para que a gente possa melhorar a nossa produtividade e ter cada vez aí bezerros mais saudáveis e mais pesados na desmama. Então, com isso eu encerro a minha parte, né? Agradeço a atenção de todos e agora retorno para o professor poder fazer também o fechamento aí da parte dele. Bom, Matheus, eu que agradeço a oportunidade de poder estar discutindo aí esse fórum aí com você e agradeço a oportunidade da Elanco mais uma vez, em nome da Elanco e todos. Como de costume, em toda a apresentação, eu não posso deixar de agradecer ao nosso time, a Universidade Federal de Goiás. Lá nós somos um time e boa parte, na verdade, das coisas que eu apresentei aqui são as pessoas que acabam colhendo isso aqui. Eu mais incentivo eles, que são os meus alunos de pós-graduação aí. Eu só queria deixar registrado os meus agradecimentos a eles também, que são os responsáveis para a gente poder estar auxiliando a disseminar essas informações aí para vocês, tá? Muito obrigado a todos.